com altivez, porque senão a nossa posição hoje, ela oscila muito. Vejam, um dos grandes dramas da Rússia, que quase todos os analistas colocam, da dificuldade da Rússia prosperar, é porque ela está montada no petróleo e gás. E há um ano atrás o petróleo está a 110, cai para 50, como é que você sustenta um crescimento com essa instabilidade? E, além disso, eles têm armamento. Então, o Brasil tem sido um global player, tem vantagens. Não é? Agora, como disse o colega aqui, também estou com ele, soja, nós não tínhamos cultura de soja, tradição de soja. Isso foi um pacote internacional que foi jogado no Brasil. Tinha terra, não é? O governo queria bancar, não é? Ou foi pressionado a bancar, mas bancamos o sistema soja, somos o segundo produtor mundial. Mas isso não gera riqueza para os produtores de soja, imposto para o Brasil. Mas, onde a soja chega, você não tem empregabilidade. E você tem um déficit no coeficiente de importação monstruoso, não é? Porque você tem que trazer aquelas máquinas, não é? Colheitadeiras, tem que trazer o adubo que nós não produzimos aqui, por aí vai. Então, essa questão última da desindustrialização, ela tem que voltar, não achar que se está querendo ofender o governo quando se fala. Não se trata disso. Eu acho que esse é um ponto central para nós. Não é? Bom, a China, deficiência, não é? Rapidamente. Ainda tem uma grande população no campo, isso é discutível. O professor Amibaduri, com quem eu conversei, ele disse que acha que isso ainda é uma vantagem para eles, porque essa população, ela não reivindica o que a população urbana vai reivindicar, mas, de todo jeito, eu coloquei como uma restrição, porque aí todos os gastos de infraestrutura, não é? De educação no campo, isso chega mais lento. Então, uma geopolítica difícil, inclusive com os Estados Unidos, o enfrentamento com a Índia, o regime autoritário, as desigualdades setoriais e regionais, poluição, dependência energética, não é? Questões ambientais. A Rússia é a crise profunda do Estado, não é? E da sociedade, enfrentamentos, não é? com vizinhos, não é? Uma questão que é muito evidente em todas as análises, e que eu, quando olhei a primeira vez, eu fiquei chocado. Por que a população da Rússia está caindo tão fortemente? E os fatores de alcoolismo são apontados. Inclusive, a mortalidade é uma população dos BRICS é a mais educada. Mas a falta de perspectiva de uma sociedade. Então, é uma economia muito dependente do gás. E, no caso da Índia, a pobreza estrutural, essa é avassaladora. Sistema de casta também. Desses quatro, é o país que eu visitei 2 vezes, passei lá mais de mês. É um país encantador. Agora, ele tem desafios de infraestrutura, são desafios impressionantes, né? E agora, só para concluir com um dado que não é um dado sobre a Índia, alvissareiro, né? Com as tentativas de modernização do Manmohan Singh, as políticas no campo têm sido muito drásticas, né? Se oferecem empréstimos a uma população que não tem tradição, com sementes da Monsanto. Essas sementes, quando não frutificam, essas pessoas perdem tudo. O Estado vai lá e toma para pagar a dívida, não? Porque eles estão também numa política de querer produzir em grande escala alimento. Então, o suicídio, são dados que eu peguei, seja do professor Chenet, seja do Amibaduri, são dados, tem 3 dados. Um deles fala de 150 mil suicídios no campo. E não é por isso que o movimento naxalita está prosperando no interior da Índia. Então, essa modernização, ela está sendo feita. Tudo bem, tem aspectos da Índia que eles deram super resultado. No caso do software. A Índia exporta hoje
mais de 25 bilhões de software ano, entre software e BPO, é o chamado call center, né? Business Process Outsourcing. Para vocês terem uma ideia, uma escala, o Brasil não exporta 400 milhões. Tá? Mas isso não reverte para dentro do país, porque isso é exportação pura. Então, quando a gente vai ver o consumo de computadores, estou terminando, viu? Agora, as oportunidades, eu acho que eu já falei, democracia consolidada no Brasil, liderança na América do Sul, pacifismo nas fronteiras, pacifismo interno no país, há uma unidade, né? Crescimento social com inclusão, redução da pobreza e do analfabetismo, políticas sul-sul bem construídas. Não é? A China também, não é? Os aspectos positivos, não é? Inovação tecnológica, eles estão dando um salto. Isso para nós não chegamos lá. Não é? Bom, aí tem as expectativas do... Bom, isso aí é um pouco, essa foto é um pouco para mostrar a escala chinesa. Eu fiquei espantado, eu nunca estive na China, tenho muita vontade de ir, mas a escala da produção na China é realmente avassaladora. Bom, então, eu finalizo com esses traços dominantes do que tem sido. Eu elenquei alguns, teriam muito mais, mas esses, para mim, são relevantes. Papel internacional mediador do Brasil, não? Traços dominantes da política externa brasileira. Voz independente na comunidade internacional, não é? Intenção de expandir seu papel na comunidade internacional. Maior responsabilidade na política regional. Não é? Toda a discussão que o governo brasileiro fez com a Bolívia, com os enfrentamentos na Bolívia, com as dificuldades com o Paraguai com relação a Itaipu, foram posições extremamente interessantes e proativas, não? E uma política externa com maior perfil político, o Brasil era muito acanhado, não? E uma agenda social como política externa, quer dizer, nós levamos para a comunidade internacional, não? Uma crítica que está indiretamente formulada, não é? Da pobreza mundial, não é? E da injustiça do sistema financeiro que precisa mudar e tal. Então, eu acho que dos 4 BRICS, eu acho que nós estamos numa posição muito boa. Agora, temos uma pauta uma agenda de dever de casa aí, também muito substantiva. Não é? Bom, desculpe, gente, a velocidade da coisa, mas eu agradeço a paciência de vocês. Obrigado, Marco Costa Lima. Bom, eu tinha uma dupla condição de mediador da mesa e também de debatedor. Mas, dado o avançado da hora e procurando fundamentalmente criar um espaço de debate, nem que seja mínimo, eu queria abrir, então, pelo menos a 3, 4 perguntas, não mais do que isso, para que os membros e os participantes da mesa possam responder. Então, por favor. Sim. Bom dia. Excelente debate, um excelente conceito. E gostaria de colocar, com base na experiência geopolítica internacional, na formulação dos objetivos do milênio, um aspecto que converge em todos os elementos que foram falados aqui. Eu moro no Brasil há 37 anos, venho da Inglaterra. Quando se emigra de um país para o outro, e o Brasil, talvez quase todas as pessoas aqui, ou os pais, os avós, os bisavós, vieram de alguma outra cultura, de algum outro local. E quando se emigra, ou se emigra porque é a perseguição, a guerra, conflito, ou por valores, ou por meios, ou por liberdade. E o Brasil, na minha opinião, e a família brasileira, se subestima sistemicamente. E isso tem que mudar para poder alcançar a alavancagem na esfera geopolítica, ela tem que proteger suas riquezas,
que são humanas, ela tem que proteger suas riquezas territoriais e minerais, ela vai fazer isso mudando a psicologia do autoestima cultural. E eu posso falar isso com uma certa autoridade, porque na Inglaterra eu nasci como British subject. Foi transformado em British object. Depois eu decidi ser um British reject. E depois, agora sou British citizen, cidadão. Então, essa trajetória me qualifica a passar este recado, porque se eu abrir o noticiário hoje, no noticiário sobre os mercados financeiros, o dólar subiu, o dólar baixou. Ninguém fala que foi o real que valorizou. Só o exportador que quer o real desvalorizado para ficar competitivo. Só se pode desvalorizar uma moeda quando você tem as reservas e a estrutura, a alavancagem socioeconômica que combate a isso. Na medida que o povo não se subestima, na medida que o povo se subestima, ela perde mercado. E a Inglaterra perdeu todos os seus canais grandes de suprimento da época colonial, porque seu povo ficou subestimando a si mesmo. Então, esse recado que eu dou com o coração a todos os jovens aqui, né, e gostaria de ouvir o comentário da pessoa mais experiente na área internacional, Dr. Marcos. Se o senhor tem algum comentário, o senhor conhece muito bem a Inglaterra, muito bem o Brasil e muito bem quase todo o resto do mundo. Por gentileza. Muito obrigado pela meu nome é Nunca Bucaiúva, queria saudar a qualidade do debate. Acho que ficou expresso, de fato, a necessidade de criar essa ampliação do mal-estar. Estamos no fecho do ciclo da descolonização. É como se esses países tivessem esse elemento intangível, fundamental, que são as populações que representam processos complexos e variáveis históricos de grandes territórios, à luz de processos de diferenciação com a ocidentalidade dominante. E nós, eu quero concordar, somos o mais próximos daquilo que nasceu dessa desigualdade no Atlântico. Quer dizer, nós somos a sociedade construída para essa forma de complementariedade, né? Os russos têm outra característica, a China e a Índia, cada uma nessa função. Então, de fato, trouxe para nós um debate do ponto de vista civilizatório com aquela complexidade, que é o problema que também esses territórios não podem ficar fechados neles mesmos. Então, um paradoxo que a globalização tenha produzido nesses territórios essa possibilidade. Ou seja, estamos na conjuntura da globalização. Há uma economia política global. Isso é fundamental. No momento mesmo que parece que a globalização não existe mais. Então, ou seja, no momento mesmo que implode a articulação financeirizadora dela. Então, esse é um aspecto da conjuntura. O segundo aspecto da estrutura é o ajuste socioespacial para a Ásia da economia global, que também é um ajuste sociocultural e também é um ajuste histórico. Ou seja, temos que sair das genealogias que não pensam historicidade no pensamento teórico em relações internacionais. Perdemos muito em não pensar